Que bom que você está aqui. Você está prestes a descobrir que é possível sim viver de arte, transformar a sua paixão em uma verdadeira profissão rentável e próspera. Eu estou aqui para mostrar para vocês com todos os detalhes que a pintura em parede, a arte em parede que a gente faz com as próprias mãos, pode ser um meio de vida, pode ser o seu propósito de vida. Além de impactar a vida de outras pessoas, marcar histórias lindas, você também pode ter um ótimo retorno financeiro. E tudo isso pode ser alcançado com o método AME, criado por mim com muito carinho, que vai te auxiliar em todas as etapas desse processo. Fazer com que os seus sonhos sejam conquistados e alcançados através de pinceladas que não conhecem fronteiras. Eu vou te guiar para você expandir a sua clientela e aumentar a sua visibilidade no mercado, além de atrair projetos maiores, mais ousados, desafiadores e muito mais impactantes. Tem que desenvolver outras habilidades, como uma técnica aquarelada, uma pincelada leve, um floral orgânico e todas as outras técnicas, de forma que você descubra realmente a arte que tem dentro de você e você possa viver dela com tranquilidade e qualidade. Paredes que contam histórias é para você que se sente possivelmente perdido, em dúvida ou procurando algum ponto de partida. Para você que deseja transformar o seu amor pela pintura em uma profissão lucrativa. Tem dúvida de como precificar a sua arte, qual preço colocar no seu trabalho e luta para ser valorizado por isso. É para você também que possui poucos clientes e deseja aumentar e lotar a sua agenda e gostaria de aprender com quem já percorreu esse caminho, no caso, Euzinho. Ah, Lígia, mas eu nunca pintei, eu sempre gostei de arte, mas eu não tenho nenhuma experiência nesse sentido. Será que esse curso é para mim também? Com certeza, desde pessoas iniciantes ou pessoas que sentem essa paixão ali pulsar no coração e nunca tiveram oportunidade. Isso é para você que pulsa por arte, que vive apreciando todas as cores e formas que esse mundo permite para a gente ver. E quer descobrir o seu talento que está aí dentro. Eu vou te ajudar a encontrar todas as habilidades que você precisa. Eu vou te guiar em todas as fases, desde o início até em técnicas mais avançadas. Mas é claro, apesar de ser muito completo, feito com muito carinho, ele não é para todo mundo, mesmo que ele abranja iniciantes até técnicas avançadas, ele não é para todo mundo. Ele não é para você, por exemplo, que pensa que é algo imediato, que é algo fácil ou que não exige dedicação. Esse curso não é para pessoas que não estão comprometidas com responsabilidade para aprofundar nas técnicas que eu vou apresentar, para treinar, gastar um tempinho e colocar a mão na massa mesmo. Não existe resultado se a gente não pegar no pincel e pintar de fato. Mas se você é daqueles que arregaçam as mangas, colocam a mão na tinta, pega no pincel e gosta de fazer, que gosta de se dedicar, você está no lugar certo. Eu sou as mãos e o talento por trás do Instagram da De Coração, que conta hoje em dia aí com mais de 200 mil seguidores, mais de 350 paredes pintadas por mim, por todo o Brasil e mundo, tendo pessoas, estrelas aí do mundo do futebol que confiaram no meu trabalho para o quartinho dos seus filhos, como o Casemiro, Alisson Becker, o Rafinha, além de estrelas e artistas como o Fábio Porchat, e influências como Karine Carrijo, o Zank, a Giovanna Bichos e muitas outras pessoas que abriram a porta dos seus lares para eu entrar com a minha arte e eu transformar o que eles desejavam, todos os sentimentos, em uma arte palpável, linda e inspiradora. Eu realmente me sinto feliz e orgulhosa por ter feito tantos trabalhos e tantos trabalhos importantes para pessoas importantes, mas também pulsa no meu coração que outras pessoas possam viver disso. Eu já ajudei dezenas e centenas de pessoas dando dicas e realmente guiando para o caminho da arte, porque ele pode sim ser feliz, pode ser leve, e eu quero ajudar as pessoas porque eu sou feliz colocando aí a mão na minha tinta e fazendo arte pelo mundo, e eu desejo que outras pessoas possam viver isso também. E é por isso que eu estou aqui com você para compartilhar todos os segredos que existem nesse caminho
colorido e cheio de magia. Antes da gente falar sobre arte mesmo e algumas coisinhas do curso, eu preciso me apresentar para vocês. Caso você não me conheça, o meu nome é Lígia Ramos, eu sou nascida lá em Minas Gerais, no interiorzinho, e eu cresci com pais artistas. O meu pai Sérgio e a minha mãe Kátia são também artistas. Eles gostam e apreciam todas as áreas da arte, seja música, seja arte de escultura. O meu pai é oleiro, a minha mãe pinta, os dois já pintaram quadros, enfim. Eu cresci vendo eles se expressarem e criarem coisas novas praticamente todos os dias. E a minha casa era repleta de coisas novas. Praticamente toda semana tinha uma obra legal lá para eu ver. Eu sempre tive muita afinidade, paixão pela arte, desde pequenininha, afinal eu vivi nesse meio. Porém, ao longo do tempo, a minha preocupação era financeira, de futuro, de ser alguém na vida. Então, tudo foi me guiando e eu acabei entrando em cursinho para fazer Enem e aí entrei para a faculdade de Engenharia Química. Pois é, eu entrei para uma faculdade federal em busca da estabilidade que todos nós brasileiros procuramos e almejamos, pelo menos em algum momento da vida. A faculdade foi um período de grande crescimento, obviamente, para mim, com maturidade e outras coisas também. Eu aprendi muito, mas não era algo que me deixava feliz. Por muitas vezes, eu deitava a cabeça no travesseiro depois de fazer prova de termodinâmica, operações unitárias, e eu dizia assim: como é que eu vou encontrar o meu propósito nisso tudo, fazendo isso aqui que eu tô fazendo? Eu não me sentia ali. Enquanto os meus colegas de sala estavam preocupados com o TCC, com o estágio ou com a festa que ia ter no final de semana, eu ficava deitada, ficava refletindo por outras coisas. Eu queria desenhar no meu caderno, eu queria fazer uma capa legal pro meu caderno de matéria. E aí eu me sentia um patinho feio ali, porque nenhuma das preocupações dele eram minhas preocupações. Eu não me enxergava exercendo aquela função. Eu não me enxergava como um profissional de engenharia química trabalhando em algum lugar. Eu não conseguia. E foi aí nesse meio de um pouquinho ali de depressão, de angústia, que eu comecei a migrar para a arte, que eu comecei a fazer arte para tirar o peso psicológico que a faculdade tinha. Foi então que eu comecei a pintar quadrinhos. Esse aqui tá até assinado de 2019. Enquanto eu fazia faculdade, eu pintava algumas coisinhas, criei um Instagram do zero, com o apoio do meu namorado, hoje marido, da minha cunhada também, irmã dele. Eu fui criando do zero o Instagram, fui postando as coisas que eu fazia por hobby para me deixar mais tranquila. E aí a cada arte que eu postava, que eu fazia, logicamente, durante o final de semana, durante a noite ali que eu não tinha aula, eu fui melhorando, a minha técnica foi melhorando, eu fui percebendo que o lettering ali que eu comecei fazendo, eu não me identificava muito, aí passei a fazer quadrinhos de dados de nascimento, focado em bebê, depois fiz algumas pinturas personalizadas de acordo com o que as pessoas me pediam, e aí sim que eu cheguei a focar mesmo em pinturas de animais. Eu comecei a fazer pinturas dos animais de estimação das pessoas e aí sim eu encontrei algo relativamente lucrativo na arte. Mas aí, quanto mais eu me sentia feliz fazendo as artes, mais eu parava para pensar: meu Deus, eu tô fazendo engenharia, eu preciso sentir isso com a engenharia. E aí vinha o medo, a insegurança: será que eu faço? O que vai ser do meu futuro? Eu tinha uma angústia muito forte no meu coração do que ia ser da minha vida, o que eu ia ser, o que eu ia trabalhar, como eu conseguiria dinheiro para viver. De fato, a parte mais feliz da minha semana, por vezes, era quando eu estava fazendo alguma arte. Eu ali fui conquistando algumas pessoas que gostavam ali, pediam alguma encomenda. Faz do meu animalzinho, faz do meu gatinho, faz do meu cachorrinho. Às vezes eu saí no prejuízo. Eu comprava muito baratinho, eu queria enfeitar a embalagem, queria colocar tudo. Pegava ônibus para entregar a pessoa, ou eu ia a pé para não pagar nenhum tipo de transporte. E mesmo assim, às vezes, eu ficava no prejuízo, as contas não batiam, mas eu realmente estava feliz. Porém, ainda cursando engenharia química. Até que chegou um momento de uma mudança um pouquinho mais drástica. Chegou a pandemia,
alguns detalhes psicológicos no meio do caminho. Eu estava fazendo a faculdade online e tudo isso tinha gerado um peso muito grande para mim. E as artes foram ficando cada vez mais presentes. Enquanto eu fazia só no final de semana ou de vez em quando, eu tinha o desejo de pintar praticamente todos os dias. E a faculdade foi ficando de lado e sendo algo que realmente me trazia tristeza. Foi então que eu conversei com meu marido. Na época ele era meu noivo e ele me apoiou a trancar a faculdade. E eu disse, eu só vou voltar para a faculdade quando voltar presencial. E até então eu iria me dedicar à arte para retomar a minha saúde mental. E aí comuniquei para os meus pais, apesar deles terem ficado um pouquinho chateados, eles me apoiaram muito. Disseram que o importante era mesmo eu ter a satisfação, eu ser feliz, eu ter um motivo ali legal para viver, porque eu não estava feliz de fato. Então eu me entreguei à arte. Foi então que surgiu a ideia de pintar uma parede no meu quarto. Eu queria expandir tanto a minha pintura que eu falei assim, eu vou pintar uma parede. Pintei a parede do meu quarto e postei, como eu vinha postando no meu Instagram, novinho ali, pouquinhos seguidores. Postei, o pessoal gostou, elogiou muito, já tava perguntando se tinha mais para mostrar. Aí eu fui e pintei outra parede lá em casa, na sala. E aí pintei em outra. E aí fui pra casa da minha sogra, pintei mais algumas e sempre postando, sempre postando. A partir do momento que em uma dessas postagens de pinturas que eu fiz na minha própria casa, alguém pediu um orçamento, alguém desejou o meu trabalho. E esse foi o início da minha jornada pintando paredes. E é claro que tudo isso que eu vou ensinar tem um método por trás. E o método eu chamo carinhosamente de método AME. O método AME é a bagagem que eu tenho para te explicar sobre como a gente pode construir uma empresa e se portar como um artista. Toda a minha experiência e bagagem na arte está distribuída nesses 3 pilares do método AME. Na letra A, nós temos a arte que faz a gente se expressar, a arte que faz a gente transformar um papel em branco, uma parede em branco, em algo sólido. Na arte é onde a gente vai se aprofundar nos materiais, em cada material que a gente vai precisar entender como funciona para melhorar a nossa técnica. Então, também vamos aprender sobre técnica, sobre como fazer determinado efeito, como esse efeito pode ser feito de uma melhor forma e também vou te apresentar todas as formas de treinamento. Então, como você pode treinar na sua casa para você melhorar as suas habilidades, para você ter memória motora, mental, como você visualiza a sua referência, como melhorar seu olhar no dia a dia, como isso muda a sua arte. Mudando o nosso olhar, isso transforma o resultado de uma pintura. Então, tudo isso faz parte da arte. A gente vai falar também sobre a história da arte, sobre como cada um enxerga. Então, a arte realmente é algo que pulsa no nosso coração e a gente vai explorar tudo que envolve ela. A nossa segunda letrinha é o M, o nosso segundo pilar é a mentalidade. Na nossa carreira de artistas, nós vamos enfrentar diversas dificuldades, sejam elas de apoio, então possivelmente a gente não vai ter o apoio ou da nossa família, dos nossos amigos, conhecidos, as pessoas possivelmente vão fazer comentários pejorativos ou irônicos a respeito da sua escolha. Ah, vai vender arte na praia, ai, vai passar fome. Então, existe sim esse bloqueio das pessoas em relação a isso e possivelmente isso pode te magoar, te travar e a nossa mentalidade precisa estar forte para que nenhuma dessas dificuldades afetem o nosso crescimento, a nossa evolução. Imagina só o que eu já ouvi, o que eu já passei. A Lígia lá de antes, quando ela ia falar com alguém e falava que trancou a Faculdade Federal de Engenharia Química para vender quadrinhos pintados, para pintar paredes. Então, eu vivi muitas coisas, mas eu sempre fui muito firme na minha mentalidade de que existia algo lá na frente. Eu estava num processo de construção. Apesar de não ter resultados naquela época, eu conseguia ver lá na frente o meu futuro. Eu conseguia ver que eu estava colocando tijolinhos e tijolinhos para que em algum momento eu ia ter uma casa, eu ia ter uma construção sólida. Então, a gente precisa ter essa mentalidade de artista e também
e nos enxergar como artistas. Nós somos pessoas diferenciadas, a gente tem uma cultura diferente, a gente tem um olhar para o mundo diferente e é preciso que a gente se sinta, se valorize para que assim nós sejamos valorizados pelo mundo, porque nós fazemos um papel importantíssimo na vida de todas as pessoas, embelezando o mundo por aí. E a nossa terceira letrinha é a letra E. A letra E de empresa. Um sonho é apenas uma ilusão se a gente não tem um plano. A gente precisa sim se organizar financeiramente, a gente ter um olhar responsável com as finanças, com o contato com o cliente, com o envio de orçamento, com a precificação. Então, todos esses detalhes que envolvem uma empresa precisa sim fazer parte da sua rotina como artista, mas se vendo dessa forma, na verdade, como uma empresa completa. Você é o artista de uma empresa que possivelmente vai ser grande se você se dedicar. E agora eu tenho uma surpresinha para vocês. Não vai ser só eu que vou passar conhecimento para vocês. Nessa parte de empresa, de tudo isso que envolve a empresa, eu tenho o meu marido comigo para explicar para vocês e passar muito conhecimento. Ele que era oficial da Marinha do Brasil, ele deixou esse cargo importantíssimo para me ajudar nesse requisito, porque ele tinha muito conhecimento na área de finanças, de empreendedorismo, de empresarização e toda essa parte burocrática de contrato, de nota fiscal. Então ele tem um método de venda já validado, ele entende de planilhas, vai explicar para vocês como organizar o caixa da empresa, investimentos, como montar e calcular um orçamento corretamente para que o trabalho seja lucrativo e rentável e ao fim do mês a gente tenha uma empresa saudável. Afinal de contas, uma empresa ela precisa ter um ganho que seja maior que a nossa despesa, porque senão não funciona. A gente precisa sim pensar com essa visão empresarial. E foi com a ajuda dele, todos esses conhecimentos alinhados com a minha técnica de pintura, toda a minha parte artística, que hoje a gente consegue fazer faturamentos de, por exemplo, mais de 50 mil reais mensais na média. E tudo isso vai fazer parte desse curso, todo o método WAMI de arte, de mentalidade, de empresa e também algumas técnicas como a que eu vou mostrar para vocês agorinha. Mudei aqui um pouquinho o meu cenário para a gente conseguir ver na prática, bem detalhadamente, que eu ensino para as minhas alunas a técnica, os materiais, como que a gente vai mexer com as tintas, que pincel a gente vai utilizar. E nesse momento eu vou exemplificar para vocês pintando um pequeno cenário aqui com alguns detalhes. Na nossa jornada, se a gente está no início, é possível que existem duas coisas que podem travar o nosso desenvolvimento, porque a gente vai utilizar isso como motivos para não fazer. Um deles é pintar uma parede em branco. Uma parede pode ser algo muito grande para a gente que às vezes não está tão experiente nisso. Então, meu Deus, uma parede grande, eu vou pintar e aí todo mundo vai ver, vai ficar aqui na minha casa, ou vou precisar pedir a alguém uma parede. Então, inicialmente, o que eu indico para as minhas alunas, e eu converso muito sobre isso, é começar pintando em superfícies menores. A gente começa ou com papel aqui, como vocês podem ver, eu estou usando uma folha da marca Canson, mais de 300 gramas para se assemelhar com uma parede. Tem alguns papéis mais texturizados, então que são ótimos, que se assemelham ali com a textura que a parede tem, ou então um papelão maior ali que a gente pode pintar ele de branco, imaginar que é uma parede, colocar ele na parede mesmo e pintar na vertical, tendo essa experiência, porém não ficando tão assustado e tão amedrontado pela parede, que é realmente algo grande, algo complexo. O segundo ponto é ter algo em branco à nossa frente, mesmo que pequeno, já que a gente já entendeu que pintar no papel menor é legal, é uma experiência mais agradável quando a gente está começando. Quando a gente se depara com algo totalmente em branco, a gente pode ficar meio assim, o que eu faço agora? Eu não sei por onde começar, então eu acho que eu não vou fazer. Então isso pode ser algo que pode travar
o nosso processo de aprendizagem. Então, o que me ajudou, o que eu faço, o que eu sempre fiz e também que indico para as minhas alunas é ter um esboço. Seja esse um esboço mental, um esboço digital ou um esboço realmente feito ali. Eu, por exemplo, nessa aula aqui que eu vou dar um pouquinho para vocês, eu vou utilizar o lápis aquarelável, um lápis aqui da Faber-Castell, escrito aqui aquarela. E ele dilui ali na tinta, também explico mais detalhadamente dentro do curso os motivos que eu uso o lápis aquarelável, mas enfim, a gente pode fazer um esboço aqui do cenário, do elemento, e aí sim a gente começa a pintura. A gente pode olhar uma referência e aí sim fazer esse esboço, ou então algo que já está dentro da nossa mente, na nossa imaginação, e a gente coloca no papel. Dito isso, nós já temos aí limpas nossas primeiras duas objeções, que é a parede e também a folha em branco, e a gente então vai começar fazendo um pequeno esboço razoável. Eu vou pintar com vocês hoje um pequeno cenário bem tranquilo, onde a gente tem um gramado, fazendo aqui com a mão bem leve, com o meu lápis aquarelável. Eu vou fazer um gramado e vou fazer também uma árvore. Uma árvore. Eu gosto de fazer esse esboço com a mão leve, eu vou fazendo vários traços assim para compreender todo a minha ideia, e aí eu vou construindo, vou visualizando, procurando lá na minha mente alguma referência que eu já vi, ou alguma pintura que eu já fiz, alguma foto. Eu também posso ter, por exemplo, um celular, um iPad, um computador, que vai estar me mostrando uma referência real ou uma referência de algum lugar, uma foto que você tirou, e aí você está utilizando aquilo para se inspirar, para fazer parecido. Olha como que o galho dessa árvore que eu tenho aqui olhando, ele está se comportando, as direções que ele vai. Então eu vou fazendo a construção do meu rascunho baseado nisso. A gente também pode comentar sobre eu estar fazendo a mão livre. Então esse é uma das formas que a gente pode utilizar na hora de fazer o rascunho, que também é super válido, super eficiente. Mas também tem outras formas, se você se sentir mais confortável, por exemplo, fazendo com decalque, com um projetor, utilizando uma mesa de luz, utilizando outras formas aí que existem, né, logicamente dentro do meu curso, que eu mostro todas as opções, os prós e contras, como faz. Então tudo isso está lá dentro, mas nesse momento é só para mostrar para vocês que a gente não precisa de nada muito elaborado para fazer um rascunho simples. A gente precisa só ter uma imagem em mente. Como eu tenho uma vasta experiência em fazer árvores, a minha referência já está na minha mente. Se você quiser, você pode olhar para uma referência, uma foto, algo na internet, e aí você assim terá a sua referência pronta para você conseguir criar o seu rascunho. Feito o meu esboço aqui com lápis aquarelável no meu papel, meu próximo passo é fazer o gramado. Para fazer o gramado, eu vou começar agora a parte das tintas. E para isso eu vou utilizar um pratinho. Essa é a técnica do pratinho que eu coloco mais detalhadamente dentro do curso. Mas para início é simplesmente um pratinho aqui de plástico, de cozinha mesmo, às vezes de criança. Eu coloco um plástico por cima para não precisar lavá-lo quando eu terminar. E aí eu pego uma tonalidade aqui de verde, coloco bem pouquinho, e esses potinhos inclusive são os potes que eu uso para armazenar a tinta, que eles não vazam, eles não quebram, eu coloco ele na mala e é super útil para mim no dia a dia. E aí para fazer o efeito aquarelado, eu utilizo obviamente água, então tô aqui com um sprayzinho, um borrifador de água. E aí eu molho toda a extensão do meu pratinho e também a minha trincha, que eu tô usando uma trincha da Atlas, que eu gosto bastante. Eu vou molhar ela. E essa técnica é uma partezinha do que eu chamo de fundo aquarelado, que eu ensino para as minhas alunas também. Neste caso aqui, estou fazendo em uma proporção menor, né? Quando a gente está falando de uma parede,
é um pouquinho diferente, e aí eu falo tudo isso lá dentro. Mas eu pego uma tinta bem diluída e com uma trincha maior, eu vou fazendo pinceladas durante pela toda a minha extensão do meu rascunho. E aí, se eu quero algo mais pigmentado, eu coloco mais tinta, e se eu quero algo mais tranquilo, eu coloco menos tinta e vou fazendo os efeitos que eu desejo no meu rascunho. E aí, feita a parte gramada, eu vou focar agora na minha árvore. Eu também vou utilizar um novo pratinho e vou colocar as tonalidades no meu pratinho que vão ser úteis para essa pintura. Então, eu tenho alguns potinhos aqui com tonalidades marrom, logicamente, porque meu tronco vai ser marrom. E eu não coloco apenas uma cor, eu coloco várias cores. Isso também tá dentro da técnica do pratinho, que eu exploro mais, explico todo o sentido dentro do curso e por que que eu uso cada tonalidade, mas resumidamente eu coloco aqui vários tons, desde mais claro a mais escuro, inclusive branco, que tá nessa garrafona, para construir a perspectiva e a realidade do meu tronco. Então, logicamente, eu vou ter um ponto de luz, um ponto de sombra no meu tronco, e eu vou representar isso com as diferentes tonalidades. O primeiro passo antes de pegar a tinta é molhar ela aqui no meu pratinho. Se a gente quer um efeito leve e aquarelado, então a gente tem essa parte aquarelada no curso. Falando sobre materiais, eu tô aqui utilizando um pincel da Ceramic e eu vou pegar um tom um pouquinho mais puxado para o claro, um begezinho bem clarinho, para eu dar início. Eu nunca começo com uma cor forte, então isso é um dos pontos que eu explico lá dentro. E aí eu começo as minhas pinceladas de forma leve, e eu não vou fazendo tudo de uma vez, com ansiedade, com afobação. Eu, na verdade, costumo refletir, e eu até fiz um post sobre isso no meu Instagram, que eu dou algumas dicas. O Instagram chama Euligia Ramos, ele é focado nisso. E eu coloco aí uma forma que eu enxergo a pintura realista, que eu enxergo ela como um quebra-cabeça. Então a gente não faz um quebra-cabeça de uma hora para outra. A gente vai colocando uma pecinha e aí com aquela pecinha a gente enxerga que cabe uma outra porque ela preenche tal coisa. Então a pintura realista é justamente a construção desse quebra-cabeça. Tô aqui com um pincel de outro tamanho, ainda da Ceramic, da mesma linha. Eu vou pegar outros tons aqui. Eu vou considerar que a luminosidade está vindo do meu lado esquerdo. Isso também é algo que a gente precisa atentar na questão de luz e sombra, como que a gente enxerga aquele elemento, como ele está posicionado no mundo real, ou seja, o mundo real tem sol, tem sombra, tem luz artificial, tem várias coisas, e se a gente quer uma arte de qualidade, a gente precisa levar isso em consideração. E aqui vocês podem ver que eu vou fazendo pinceladas variadas, não é uma pincelada gigante, são várias pinceladinhas que vão construindo todo esse meu elemento. Às vezes o meu pincel, que já tem um restinho de tinta, eu pego uma outra tinta e misturo. E só com a mistura no pincel, ele já me dá um efeito diferente. E aí eu vou construindo todo o meu tronco, fazendo movimentos de ondulação. Por quê? Porque uma árvore é naturalmente não uniforme, ela tem as suas variações, o tronco vai para um lado, vai para o outro. A vida é assim, né? A gente tem, às vezes, algumas fases mais altas na vida e às vezes a gente está um pouquinho mais para baixo. Então, a árvore, mesma coisa. Isso é uma coisa que eu acho lindo da pintura, é que como a gente começa a fazer elementos reais, a gente começa a enxergar o mundo de uma forma diferente, a gente passa a entender os animais, o comportamento das plantas, como que o sol influencia,
como que uma arte mais leve, mais clara, nos traz uma sensação muito mais feliz, muito mais fluida, enquanto se a gente usa cores muito fortes, muito escuras, a nossa arte tem um outro resultado, um resultado mais pesado, um resultado menos leve. Então, tudo isso me faz refletir na vida e também resulta em uma arte de qualidade, porque eu estou entendendo de fato o que eu quero passar. A nossa arte sempre tem que expressar alguma coisa, seja nossos valores, nossos sentimentos, ou seja os valores da família que a gente está atendendo, ou os sentimentos que essa família quer passar, por exemplo, para o bebezinho que está chegando, ou então para aquela mensagem da empresa, se a gente está fazendo um mural comercial. Qualquer tipo de arte, se a gente pensa em museus, em exposições, elas têm uma história por trás, as pessoas têm vontade de entender qual foi a inspiração daquele artista. Isso não só na arte palpável, a gente também tem na música, em qualquer ramo artístico, existem motivos, existem inspirações, então se preocupe com o que você vê, com o que você consome na internet, no dia a dia, os seus próprios pensamentos, tudo isso vai sim fazer grande diferença no resultado da sua arte, na mensagem que você está passando. Aqui eu já troquei de pincel, eu tô usando aqui um pincel fininho da Condor, um dos meus preferidos aí, está comigo há muitos anos, eu sempre tô comprando, porque ele realmente é o melhor quando a gente está pensando em pincéis fininhos. E eu estou usando ele aqui para fazer um detalhamento na minha árvore. Então, estou pegando um tom mais escuro e eu estou passando por cima de algumas partes que eu já pintei, com pinceladas curtas e fluidas, com movimentos de ondas, para simbolizar aquelas ranhuras, aquelas rachuras que a gente vê no tronco da árvore e que traz esse aspecto realista. Afinal de contas, essa árvore é um pouquinho lúdica, porém, ela tem um sentido realista. Então, eu tô aqui dando prioridade para o lado direito, onde eu já informei para vocês que eu escolhi considerar que a luminosidade vem daqui. Então, se a luz, por exemplo, do sol está vindo daqui, esse lado aqui terá uma sombra mais excessiva. E aí também as partes inferiores de cada tronco vão ter sombra, afinal de contas o sol também vem da parte de cima. E aí eu vou seguindo o meu rascunho que já tá aqui e também a minha visão artística. É importante a gente também observar as árvores que a gente tem na rua. Se a gente está falando de pintar um pássaro, observar os pássaros que a gente consegue ver quando a gente vai passear. Ou então, se você não tem aí, você mora numa cidade grande, não tem muito acesso à natureza, alguma coisa assim, a internet está vasta de inspirações, de fotos profissionais, de várias pessoas que trabalham com isso, com fotos aí, que tem todos os detalhes, um zoom impecável, e a gente pode perceber cada peninha de um passarinho, cada pelinho de um leãozinho. Então faça disso uma rotina, você se inspirar, você olhar com outro olhar, com um olhar mais artístico para cada coisa que você vê, você perceber as cores, a nuance dos pelos, tudo que flui na natureza, porque a natureza é uma fonte de inspiração, é algo que faz parte da nossa vida, da nossa história como seres humanos, como seres vivos, né? E também faz parte de algo que expressa beleza. Quando a gente fala de algo que expressa algo bonito, algo belo, a natureza vem na nossa mente. Então a gente visualiza uma cachoeira bonita, uma praia, o voo de um pássaro, uma mãe leoa se relacionando. Então a natureza sempre vai ser parte do repertório de várias pessoas. E se a gente tem controle total de representar isso com carinho, com habilidade, a gente consegue conquistar essas pessoas e tornarem essas pessoas nossos clientes. Então, praticamente concluí aqui
a minha árvore utilizando apenas 3 pincéis. Se a gente está pensando aí, ou se você está se perguntando, mas você está fazendo no papel, o que eu faria se fosse numa parede? Você faria da mesma forma. A única diferença que você teria aí seria, ao invés de utilizar esses 3 tamanhos de pincéis, você iria evoluir. Então, esse pincel sendo maior, o maior pincel que você vai usar vai ser bem maior que esse, aí o mediano vai ser bem maior que esse. Então, você vai evoluindo os tamanhos. Então, às vezes, em uma parede muito grande, o menor pincel que você vai utilizar seria esse. E aí, os maiores seriam outros modelos, que inclusive eu indico todos na lista de materiais que vocês têm acesso dentro do curso. E agora a gente chega num momento muito legal desse processo de pintura, que é a copa dessa árvore. Agora que aqui já está praticamente tudo seco, vocês podem perceber que mesmo eu pintando aqui, a tinta vai secando, porque o papel absorve da mesma forma que a parede vai absorver. Então, como a gente tem uma quantidade maior de água e menos tinta, esse material que a gente usa não é denso, então eles secam com facilidade. E aí, a técnica da esponjinha é algo que eu ensino dentro do curso para a gente fazer uma copa de árvore com muito mais agilidade. Ao invés de fazer várias coisinhas, a gente consegue fazer a copa da árvore de uma forma mais ágil, que é pegando uma esponjinha de cozinha mesmo, porém cortada de uma forma circular, não totalmente exata, né? Vocês podem ver que não está completamente circular. E aí eu vou utilizar a mesma tinta que eu utilizei para fazer esse fundo aquarelado do gramado, para fazer parte da minha copa. Depois eu posso mudar um pouquinho o tom dele. E aí a técnica é também uma tinta mais diluída, então tinha um pouquinho de aguinha que eu fui espalhando aqui. Eu tiro o excesso em uma outra extremidade do meu pratinho e eu vou fazendo batidinhas com a pontinha aqui da minha esponjinha no meu rascunho. Então, eu vou fazendo batidinhas, simulando um aglomerado de folhinhas. E aí, eu vou fazendo tudo isso, dando um sentido para o meu tronco, fazendo com que, ao final de cada galho desse tronco, eu tenha um aglomerado de folhinhas. Afinal, é disso que se trata, né? Uma árvore, um tronco, é para que tenha flores e folhas por ele, todas penduradinhas. Então, eu vou completando e aí é uma escolha pessoal. Se eu quero fazer algo mais preenchido, se eu quero fazer algo mais leve, se eu quero uma copa de árvore clarinha, se eu quero uma copa de árvore mais escura. E aí a gente pode também variar nos tons, que é o que faz a arte ser mais dinâmica, que traz mais realidade. Eu coloquei aqui um tom diferente de verde, um pouquinho mais acinzentado, mais escuro. E eu vou fazer algumas folhinhas agora, pensando também que quando a gente tem uma árvore e o sol bate nela, algumas folhinhas são iluminadas e algumas folhinhas ficam com uma sombra, né? As folhinhas que estão sendo iluminadas fazem uma sombra nas folhinhas que estão abaixo. Então, eu pego essa perspectiva que eu observei de uma árvore real num dia qualquer e eu passo isso para cá. Então, eu coloco algumas folhinhas em lugares estratégicos, mais espalhadinhos, pensando que tem folhinhas que tem uma sombra. E aí eu vou fazendo essas batidinhas e a minha árvore vai se completando. Além disso, a gente pode também personalizar essa árvore com o pincel. Então, eu tô aqui com o mesmo pincel que eu usei aqui, ele tá com um pouquinho de tinta. Eu vou pegar uma tonalidade, a mesma tonalidade que eu acabei de usar, de um verde mais escurinho, e eu posso, por exemplo, fazer folhinhas ao meio. Então, eu faço pequenas pinceladinhas em lugares ali estratégicos, um conjunto de 3 folhinhas, de 2 folhinhas, bem levezinhas, porque uma pessoa que vê rapidamente possivelmente não vai notar. Mas alguém que
para, observa, aprecia o seu trabalho, vai ver, olha, tem algumas folhinhas por aqui. E a gente também pode fazer o quê? Folhinhas que estão caindo. Então, a gente pode fazer folhinhas em um movimento na horizontal, assim, e um pouquinho na vertical, representando que elas estão se desprendendo da nossa árvore e indo em direção ao chão. Olha como traz uma vida, como traz uma fluidez. Isso só com pinceladas leves, estou segurando aqui na linha média do meu pincel. Eu nem molhei de novo o meu pincel, então como é um efeito aquarelado, essa própria estrutura do pincel e da tinta me dá essa liberdade. Olha que lindo que fica, gente. É muito precioso, é muito lindo. Em poucos minutos a gente consegue fazer algo que fornece uma sensação, que traz uma vida e que conta uma história. Para pensar aqui nesse cenário, a gente poderia incluir um passarinho no meio desse tronco, a gente poderia incluir uma casinha de passarinho, um ursinho lendo um livrinho aqui encostado na árvore, aproveitando a sombra. A gente pode incluir um coelhinho aqui que está tirando uma soneca. Então a gente pode imaginar e criar várias coisas. É só a gente contar uma história. Que história a gente quer contar? Que mensagem a gente quer passar? É de um lugar tranquilo? É de um lugar que o vento passa? É de um lugar que o sol está batendo? Então eu vou colocar um solzinho aqui, eu vou colocar um passarinho, eu vou colocar algumas nuvens, uma montanha de fundo, algumas florzinhas, porque é algo feminino. Então a gente consegue fazer de tudo aqui, a gente consegue realmente criar uma história. E agora eu convido vocês para vocês observarem como que a minha árvore ela tem movimento, dinâmica de luz e sombra, como que as folhinhas estão fluidas, porém o meu chão, o meu gramado é algo muito uniforme, apesar de ter um pouquinho de sombra e luz, ele ainda é algo muito sem graça em relação à árvore que eu construí com vocês. E para solucionar esse problema, essa questão, eu ainda estou aqui com o mesmo pratinho, com a minha tinta verde mais escura, coloquei um pouquinho de água aqui, e com um pincel muito velho e muito gasto. Vocês podem ver aqui que as cerdas dele, que antes eram para ser retinhas como essa, as cerdas dele estão completamente separadas. E isso é um segredinho que eu conto dentro do curso, que é que esses pincéis mais gastos podem ser uma ferramenta de fazer graminhas. As graminhas, a gente vai utilizar esses pincéis em um movimento vertical, de baixo para cima, e a gente vai fazendo isso por toda a extensão do nosso gramado, pensando na perspectiva, pensando em alguns detalhes, se a gente vai acrescentar um bichinho, se a gente vai acrescentar uma sombra, e aí a gente faz esse gramado, tampando às vezes alguma manchinha. Opa, aqui tem uma manchinha aqui, eu quero tampar porque não consigo resolver isso de outra forma, então é um segredinho também. A gente vai errar sim em alguns momentos, as pinceladas podem sair de uma forma que a gente não estava esperando, a cor ficou errada e a gente tem esses truquezinhos para solucionar esse problema. E aí aqui a gente também pode pensar que a gente pode fazer um caulezinho de alguma planta, a gente pode fazer alguma grama, uma folhagem diferente. Tô misturando aqui o verde mais escuro com um pouquinho do marrom que eu utilizei na árvore. Então, misturei esses dois, utilizando a técnica do pratinho, que eu explico mais detalhadamente, mas eu consigo fazer uma folhagem aqui, saindo de um complexo de graminhas, que aqui já entra um detalhe no meu gramado, já entra uma personalidade. Então eu faço um gramadinho aqui maior, na minha parte inferior a graminha maior por conta da perspectiva, faço em várias direções diferentes. Eu posso acrescentar, por exemplo, alguma coisa aqui que vai vir uma florzinha aqui por cima.
eu faço as folhinhas, posso acrescentar um gramado mais livre, mais com a mão leve, mais rural, assim. Então, enfim, a gente tem diversas formas de expressar a nossa natureza, como que a gente deseja representar a natureza daquele local que a gente está contando a história. E tudo isso vai agregar no resultado, utilizando poucos pincéis. Então, ao todo, nesse cenário, eu utilizei 5 pincéis, 2 da Ceramic, um da Condor, esse aqui é da Giotto, esse aqui da Atlas, é uma trincha, né? Então, com poucos pincéis, um sprayzinho, um pulverizador de tinta, um borrifador, um pratinho simples aí que você provavelmente tem em casa, pouquinha tinta. Então a quantidade de tinta que eu coloquei aqui, eu nem usei tudo, então eu poderia fazer várias pinturas como essa. Poucas coisas, a gente só precisa de inspiração, a gente precisa de uma bagagem. Então eu preciso observar a árvore, eu preciso observar as tonalidades, eu preciso também ter as tintas. Como que eu tenho essas tintas em tons diferentes? Eu pego uma tinta, misturo um corante, misturo um branco, faço vários potinhos diferentes. Tudo isso eu explico detalhadamente lá dentro para te indicar o melhor caminho mais fácil para você ter um resultado como esse com muito mais agilidade do que se fosse você fazendo sozinho. Espero que vocês tenham gostado e vamos lá que ainda tem muito para falar e alguns segredinhos para contar para você. E aí, o que você achou? Você acabou de ter uma pequena amostra de como a arte pode ser variável, como a gente pode enxergar ela de outras formas e como também aplicar as técnicas, como treinar. Então isso é super importante para a gente começar um processo de aprendizagem e de evolução na nossa técnica. E esse é apenas o começo. No curso Paredes que Contam Histórias, eu vou segurar na sua mão e vou te guiar módulo a módulo, pincelada por pincelada, para aprender não só a técnica de aquarela em parede, mas também tudo que você precisa, que é fundamental para construir uma carreira de sucesso como artista. Atrair seus clientes, valorizar, encontrar pessoas que valorizam o seu trabalho e a precificar, colocar o verdadeiro valor no que você faz com todo o seu coração. Às vezes, o caminho do artista pode parecer meio solitário, a gente fica ali horas e horas pintando um olhinho, um animalzinho, um cenário, e a gente fica naquele mundo mais individual, a gente fica realmente sozinho. Mas no curso Paredes que Contam Histórias, eu vou ser a sua companhia. Ele é muito mais que um curso, é um ateliê virtual, onde cada módulo é uma etapa para construir o seu futuro artístico. Nesse curso, que é totalmente online, você também tem um acesso para conversar comigo pelo WhatsApp, que eu ainda vou falar sobre isso, além de um passo a passo completo para você entender de fato como fazer determinada coisa, como ter efetividade nos seus treinos e tudo mais. Vamos então dar uma passeada dentro do curso para você entender o que de fato tem lá dentro? A gente começa com umas boas-vindas, eu conversando com vocês, contando um pouquinho mais da minha história para vocês entenderem todo esse processo e explicando como vai funcionar o curso. Seguimos com módulos detalhados, desde uma reflexão sobre a arte, sobre a perspectiva de outras pessoas em relação à arte. Essas pessoas é surpresinha. A gente tem também algumas técnicas e alguns treinos de artes básicos para você iniciar nessa jornada. Temos orientações práticas de técnica e materiais específicos para cada tipo de pintura, para você saber de fato o que você precisa para ter um resultado bom na hora de pintar e treinar. Temos insights motivacionais também, porque todo artista precisa de uma motivaçãozinha, né? E aí a gente vai ter reflexões, a gente vai ter vários detalhes que estão mais aprofundados na nossa mente artística para compartilhar com vocês. Temos também tutoriais completos de pintura, vocês vão acompanhar uma pintura do zero comigo, desde a preparação do cenário, como que eu protejo o ambiente, até a pintura de fato sendo feita pincelada por pincelada.
Temos alguns módulos também especiais explicando como divulgar e vender a sua arte, como se posicionar nas redes sociais, como fazer propaganda, como fazer com que as pessoas tenham desejo na sua arte e em como você expressa aí o que você vê pelo mundo. E você deve estar se perguntando, mas e aqueles pelinhos que você faz, os animaizinhos bonitinhos, realistas e a técnica realista? É claro que eu não ia deixar vocês sem isso. Tem sim várias aulas, horas e horas de pintura, do passo a passo, minuto por minuto, de pinturas como essa, para você entender toda a técnica por trás, para conseguir fazer você mesmo com as próprias mãos na parede da sua casa ou na parede do seu cliente, desde bichinhos assim realistas até bichinhos lúdicos ou minimalistas. Então tem de tudo lá dentro e eu entrego realmente o que eu faço e o jeitinho que eu faço. E esses aqui são exemplos de alguns personagens fofinhos que tem dentro de um dos módulos, onde eu explico como eu faço cada olhinho, como eu faço o focinho, como eu faço a orelha, como eu faço a pelagem, como eu faço as cores. Então tem tudo lá dentro. Eu vou mostrar os passos fundamentais para criar um leãozinho como esse, pintá-lo, utilizando a técnica do pratinho, que é uma técnica que eu criei, e eu coloco lá dentro do curso para vocês terem conhecimento a essa ferramenta, utilizando as tintas, cada cor é específica, utilizando também os corantes e todos os pincéis necessários. E para garantir tudo que você precisa na hora de pintar, você terá ainda mais do que as aulas. Vocês terão acesso a uma lista de materiais completinha, com nome, com marca, com número e tudo, dos pincéis até as trinchas, até a bandejinha de tinta, até o papel. Tudo, com todos os materiais que eu recomendo, inclusive com a marca e também onde encontrar. Teremos dicas extras na hora da criação de uma arte, então como você faz ali para criar a sua própria arte com a sua personalidade, e teremos também suporte para tirar todas as dúvidas que vocês têm em encontros ao vivo, onde a gente vai conversar sobre as nossas experiências e também eu vou poder ensinar ainda mais focando no que vocês trouxerem para mim. E tudo isso que eu falei para vocês que está dentro do curso, além de outras coisas que estão lá, mas eu não vou conseguir falar tudo que tem lá, eu não consigo nem mensurar quanto vale, porque afinal de contas foi um tempo desprendido para organizar todas as ideias, para gravar para vocês com alta qualidade, muita dedicação, muito tempo desprendido, além de que eu deixei de fazer pinturas para me dedicar a isso. Ou seja, eu deixei de ganhar com as minhas pinturas em parede para vocês poderem ter acesso às informações e vocês também poderem fazer as suas pinturas em parede. Então, tudo isso tem um valor muito difícil de ser calculado. Eu compartilho com vocês lá dentro experiências, histórias próprias que me trouxeram para esse lugar hoje. Então, experiência com arquitetos, com influencer, parceria, patrocinado, como que eu consegui crescer no Instagram. Então, tudo isso está lá dentro, isso é muito valioso, porque trouxe a Lígia que existe hoje, a de coração do tamanho que ela é hoje, e como eu consigo cobrar valores praticamente incríveis e grandes por uma arte que eu faço com as minhas próprias mãos. Eu bem sei que embarcar em uma jornada nova, de aprendizados novos, diferentes, pode trazer muitas inseguranças e desafios. Talvez você esteja pensando aí que não tem tempo, que não tem habilidade artística suficiente, ou que você não nasceu com um talento, que Deus não te deu o dom, ou que você simplesmente tem a sensação de que esse curso não é para você. E essas são realmente preocupações comuns, mas o Parede que Contam Histórias foi realmente projetado pensando nessas dificuldades e nesses desafios. Falando sobre tempo, por exemplo, você terá acesso ao curso por um ano, longos 365 dias, para você adaptar aí a sua rotina para assistir o curso nas horas que você tem disponível, para você se dedicar à arte de uma forma prazerosa, num tempo que você mesmo vai decidir qual vai ser.
Se você acha que você não consegue, pode ficar tranquilo. Cada módulo foi criado para ter uma execução, um aprendizado bem gradativo. Então, eu começo o ensino do zero, bem básico, e a gente vai evoluindo juntos com as informações que eu vou passando, com as técnicas que eu vou passando e com os treinos. Então, se você acha que você não vai conseguir, pode ficar tranquilo, que até uma pessoa que nunca viu um pincel na vida vai conseguir sim. Se você acha que esse curso não é para você, esse curso é exclusivamente para as pessoas que amam arte, pessoas que pulsam por arte no seu coração, que enxergam o mundo de maneira diferente, que tem uma coceirinha ali para fazer algo belo, para presentear alguém com alguma coisa bonita, para fazer alguma coisa com as próprias mãos. E a gente pode sempre evoluir. Uma arte que você fez há um tempo atrás pode se transformar em uma arte bela, uma arte completamente exuberante aos olhos das outras pessoas, com um pouquinho mais de melhora. Então esse curso é para você que gosta de arte, que enxerga um mundo diferente e pretende melhorar, porque é possível sim você melhorar na sua técnica e obter resultados ainda mais incríveis. Ou seja, estamos a um passo à frente. Nosso curso foi feito para atender todas as necessidades que qualquer artista tem, desde aprendizados, treinos, até informações valiosas de toda a jornada. Mas não vamos parar por aí. Nós temos bônus super especiais que eu preparei com todo o coração para a gente ter um processo muito mais veloz, muito mais rápido de aprendizado. Nós temos, por exemplo, um grupo exclusivo de alunos. Então, todo mundo na mesma frequência, todo mundo falando sobre o mesmo assunto. Eu tô lá para tirar as dúvidas de vocês. Então, todo mundo lá conversa sobre arte, todo mundo lá compartilha as experiências. Olha, isso aqui funcionou para mim, isso aqui não tá funcionando. Alguém tem uma dica? Todo mundo se ajuda, todo mundo incentiva, todo mundo compartilha as experiências. Então, isso é muito agregador e eu tô lá vendo tudo, respondendo tudo para vocês. Além disso, é nesse grupo que eu vou estar de olho nas artistas para a gente poder explorar alguma possível colaboração ou alguma possível indicação. Então, eu vendo a evolução de vocês, eu vendo o trabalho que vocês têm feito, eu consigo aí ser uma ajudinha, um empurrãozinho para caso eu encontre alguma pessoa que precise do seu serviço. Teremos também uma masterclass de bônus de como romper as barreiras. Afinal de contas, eu saí do interior de Minas, comecei a fazer trabalhos ali na minha cidade de São João del Rei, fiz ali em algumas cidades vizinhas, migrei ali para fazer também trabalhos em outros estados e eu fui expandindo toda a minha agenda até fazer trabalhos internacionais. Hoje em dia eu tenho um portfólio de 8 pinturas internacionais feitas com as minhas próprias mãos, em que eu fui até o país da pessoa para realizar a pintura. Eu tenho muito orgulho disso e eu vou compartilhar com vocês tudo que me levou a isso, tudo que fez com que eu conseguisse chegar nas pessoas que moram em outros lugares, outras localizações e outros países. Prepare-se para descobrir novos horizontes, conhecer novas cidades. Eu me lembro, assim, claramente do primeiro voo que eu peguei para fazer uma pintura. Eu me senti, assim, em verdadeiro sucesso, porque eu nunca imaginei pegar um voo para trabalhar. Então, pegar um avião já era fora, assim, da minha realidade e ainda mais sendo pago por outra pessoa. Então, nessa masterclass, eu vou ensinar como planejar, como comprar o voo, como ajeitar sua agenda, o que você precisa levar, como que faz para levar os materiais. Então, tem tudo isso lá. Agora, imagina só, olhar para uma parede que antes estava em branco e agora ela tem cores, ela tem histórias, ela conta a sua história, uma história que você criou. É isso que eu quero fazer por você. Eu quero proporcionar para vocês uma transformação, transformar o que antes possivelmente pode ser um hobby para você em uma profissão lucrativa. O que antes era uma profissão que às vezes não dava tanto retorno para uma profissão de sucesso, onde você é reconhecida pelo seu trabalho, onde o seu nome é conhecido. Isso não é só uma promessa, é sim uma possibilidade palpável que existe sim. Com o conhecimento, as técnicas, a comunidade que o Paredes que Contam Histórias fornecem para você, sua arte não vai só inspirar, ela também vai prover para você e para sua família. Você pode sim tornar a sua paixão em algo rentável e próspero.
sendo uma fonte de renda para a sua família, para realizar os sonhos da sua família, dos seus filhos ou seus próprios sonhos também, que precisa de um financeiro saudável que essa arte pode proporcionar. Faça parte do Paredes que Contam Histórias. Contem histórias pelas paredes do mundo afora, assim como eu, viva da sua paixão, viva de algo que realmente vale a pena viver, vale a pena acordar, levantar a cabeça do travesseiro e falar: a minha vida vale a pena, eu faço o que eu realmente gosto. Eu tô ansiosa para ver as histórias que você vai criar, para ver tudo que a sua parede vai transmitir, todos os sentimentos que você vai exalar pelas suas obras. Vamos pintar esse novo capítulo juntos. Te vejo lá!